Pois bem, depois dos deuses serem ouvidos e haver uma conferência no mundo dos deuses, os deuses decidem ouvirem o clamor dos humaninhos e decidem fazer um ser chamado Enkidu. A história desse Enkidu é muito interessante, que conta que um dos deuses foi lá tinha um lago, né? Tinha um lago lá perto de um lugar chamado Edim. Olha a semelhança com essa história, cerca de 1.000 a 2.000 anos antes da história bíblica. Então é bem mais antiga do que as escrituras, do que o Pentateuco, né? Uns 1.000, 2.000 anos ainda não dá para precisar, mas é bem mais antiga do que a história bíblica de Adão que vivia no Éden. Pois bem, os deuses têm esse jardim chamado Edim, e tem uma região que tem uma água, aí os deuses vão lá, uma deusa vai lá e pega uma porção de barro na beira do rio e forma esse ser também, né, criado, uma criação divina chamado Enkidu, que vive nesse jardim do Edim, jardim do Edim. E nesse jardim do Edim, o Enkidu ele é um ser do bem. É um ser do bem, ele protegia os animais, ele não queria que ninguém fizesse nada com os animais, protegiam todos os bichos. A história aqui com ela, né, conta que alguns caçadores de vez em quando ia caçar e colocavam as suas armadilhas, mas o Enkidu via aquilo e ia lá e soltava os animais, o que gerou um certo problema para os habitantes da região, porque não estavam tendo mais caça por conta do Enkidu que protegia os animais. Mas nesse mesmo jardim do Edim tinha um outro ser, um demônio chamado Umbaba. O bicho era o Satanás da época. Ele era o protetor das florestas de cedro. Ele protegia toda aquela região da floresta de cedro. Era um demônio meio estranho, porque era um demônio que protegia a natureza, né? Mas era assim que na antiguidade as pessoas viam os deuses, né? Eles viam os deuses não como um espírito, como a religião de hoje faz, porque não se iluda, na antiguidade não tinha espírito, não tinha espírito. Tem gente que vê espírito lá em Gênesis, não tinha espírito. Os deuses tinham formatos de homens, tinham braços, tinham pernas, tinham olhos, ouviam, conversavam, comiam, se inclinavam para olhar para a terra. Era assim os deuses, né? Não tinha essa coisa de que os deuses eram espíritos, não. Os deuses eram deuses, tinham um formato de homem, tanto é que se dizia assim: façamos homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Já lembra que em Gênesis fala isso? Então, assim, os deuses tinham mãos, comiam. Lembra lá dos anjos, do anjo do Senhor, que é a figura típica que eles dizem que é Jesus, que era a própria presença de Deus, o anjo do Senhor. Ele, quando tem um encontro lá com Abraão, ele comeu, bebeu. Era assim, os deuses comiam, bebiam. Jesus, né, depois, quando diz que ressuscitou, está registrado lá que ele comeu o peixe lá com o pessoal lá na beira do mar da Galileia. Então os deuses eram assim, na antiguidade os deuses não eram espíritos, não existe espírito. Nos dias de Jesus não tinha espírito, quer dizer, tinha uma construção persa, né, desse ser. Mas vocês terem ideia, os saduceus não acreditavam em nada disso. Mas vamos voltar aqui. Então esse demônio, né, esse Umbaba, ele era o protetor da floresta de cedros. E ele estava ali no Jardim do Edim, né, junto também com o Enkidu. Então esse caçador ia lá, colocava as armadilhas e não conseguia capturar nada. Começou o pessoal do povoadozinho reclamando, porque os caçadores iam lá, colocavam, não tinham mais caça, não tinham mais carne para alimentar, e começaram a reclamar de novo, né, para os deuses. Foram lá, e aí tinha o que é muito comum ter na Bíblia, que as pessoas não querem enxergar isso, não sei porquê, mas está lá.
existiam muitas sacerdotisas cultuais. O que era isso? Era aquelas sacerdotisas que tinham como a relação sexual para ter contato com os deuses. E se buscou a sacerdotisa para resolver esse problema agora que o Enkidu estava causando, não por maldade, porque ele na realidade ele queria proteger os animais, né, de não serem capturados. Mas, em contrapartida, os habitantes da cidadezinha lá estavam passando, não tinham mais caça. E eles foram buscar essa sacerdotisa, que depois de muita conversa, de muito papo, vai para lá, papo para cá, essa sacerdotisa cultual, que também era uma prostituta cultual, e aqui no termo prostituta não é como a gente conhece hoje, não, era uma prostituta cultual. Era para ter experiência com o divino. Então, conta a história que ela desceu para o Jardim do Éden, sem a parte de cima, desnuda, né, para tentar seduzir o Enkidu. E passaram-se alguns dias, ela lá no Jardim do Éden, e nada de encontrar o Enkidu, e nada, e passou algum tempo até que o Enkidu vai descendo lá para o mar, né, à beira do mar, do lago que tinha, e ia ver, né, desnuda, e ele, como nunca tinha visto aquilo, ele se apaixonou por ela. E no mito conta que ele ficou 6 dias se enamorando com ela. E aí, mas a intenção dela era o quê? Era seduzir ele para que os caçadores pudessem ir lá e terem de volta a sua caça garantida. E o mito conta que de alguma forma ela conseguiu êxito nessa empreitada e o tira do Edim e leva para o vilarejo, né? Aí deixa o Edim livre para que os caçadores pudessem voltar a efetuar suas caças e prover de carne aos habitantes do vilarejozinho. E ele está lá nesse vilarejozinho e escuta que lá tem um tal de Gilgamesh que toca o terror. E o povo estava desesperado. Como tinha sido os deuses que fizeram o Enkidu, em semelhança aqui de força, né? Sempre tem essa coisa de equivalência, né? De força, de bem e de mal. Já notaram que é sempre assim nas mitologias? E aí diz que o Gilgamesh estava tocando o terror, né? Tocando o terror lá, ninguém conseguia deter ele, ninguém conseguia deter. Aí os deuses fazem o Enkidu e o Enkidu agora vai para por fim a essa baderna do Gilgamesh, né? A ideia era essa, é que o povo lá estava desesperado, lá em Uruk estava desesperado porque o Gilgamesh fazia o que queria. Tanto é que ia ter um casamento importantíssimo de uma pessoa da cidade, mas o Gilgamesh já tinha dito, antes dela casar, eu quero ela passa por mim, né? Ou seja, ele tinha o costume de pegar todas as mulheres que ele queria. E foi daí que o povo estava reclamando. E aí levaram o tal do... Chegou ao conhecimento do Enkidu, a história de Gilgamesh, que o Gilgamesh estava fazendo o que queria. Aí o Enkidu ficou meio zoado com aquilo e disse, espera aí, eu vou lá dar um basta nessa situação. E era essa a intenção dos deuses, né? De ouvir o clamor do povo e mandar fazer, né, a semelhança que pudesse combater com o Gilgamesh. E isso, o Gilgamesh vai lá, o Enkidu vai lá para combater o Gilgamesh.